Fala, meus amigos, é o seguinte, mais um vídeo do último tour que eu fiz em São Paulo, dessa vez num aquarista apaixonado por acaradisco. Visitei os aquários do Rogério, cara. Rogério, inclusive, aproveitando para agradecer que ele abriu as portas da sua humilde fish room, né? Que possui alguns aquários. Isso mesmo, não tem somente esse aquário aí, tem muitos outros aí que eu já vou mostrar para vocês, inclusive uma quarentena. E nós fizemos essa visita a convite do meu grande amigo Gabriel Bassen, da Amazônia Discos, que inclusive ele foi levar também umas preciosidades novas, né, lá pro Rogério, né. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês aí com o decorrer do vídeo. Esse aquário, como vocês puderam ver, tem uma fauna predominante de acaradisco. Nós temos aí uma mistura de acaradisco selvagem com acaradiscos híbridos, né. Tem alguns acarás bandeiras aí que vocês vão encontrar espalhados pelo aquário, mas realmente a fauna é predominante de acaradisco. Nesse aquário eu cheguei a contar assim por alto, mas contar peixe vocês sabem que é complicado, né, galera? Eu cheguei a contar por alto e tinha aproximadamente 100 acarás discos, né? Somente os acarás discos, sem contar com os acarás bandeiras. É um aquário que mede 3,20 por 1,20 de largura e 80 centímetros de altura. Um aquário fabricado no vidro de 19 milímetros, né? O próprio Rogério falou pra gente que ele só não fez um aquário maior, que a intenção dele, na verdade, era fazer um aquário de 4 metros. Ele só não fez um aquário de 4 metros porque não tinha uma chapa lá no fabricante maior do que 3,20. E aí esse aquário tem um background 3D, que inclusive foi fabricado pela Cenofish, que esse background fica por cima das botas, né, do retorno da água do SUMP. Ou seja, esse background 3D também serve para esconder, né, essas quedas para o SUMP, esses cortes, né? O aquário, como vocês podem ver, também é tocado por termostatos da Enrain, né, cara? Então, para trocar um aquário desse tamanho aí, tem que ter um sistema de aquecimento muito bom, né? E o melhor termostato do mercado, não tem jeito, é a Enrain, né? Isso aqui não é surpresa para ninguém. Eu não sou patrocinado pela Enrain, né? Eu só estou falando que é óbvio. A vista pela lateral também é impressionante, levando em consideração que o aquário é bem largo e bem comprido, a gente consegue ver nitidamente o outro lado do aquário. Aí o aquário também não possui substrato, como vocês puderam ver, né, galera? Um aquário bottom bottom. É claro que por trás de um aquário com essas proporções, obrigatoriamente precisa ter um sistema de filtragem muito bruto. Inclusive tem até umas aruanãs asiáticas ali que eu já vou falar dela para vocês. Mas é um sistema de 2 SUMPs que totalizam aí mais de 1.200 litros de água. O Rogério falou que era algo em torno de 650 litros em cada SUMP. Pelo vídeo não dá para ter noção, galera, mas ele é bem largo. Ele pega quase toda a largura do aquário. É um SUMP que é muito bem oxigenado, como vocês podem ver aí. Inclusive, o ozônio está sendo injetado nesse primeiro estágio aí também. Tem algumas bioballs aí por cima, mas ele mesmo falou que vai retirar essas bioballs aí, que não está tendo muita serventinha para ele. E muita Ciporax. A principal mídia que ele utiliza no seu sistema de filtragem, no seu SUMP, são as Ciporax. No SUMP ele também tem sistema de aquecimento, que são os termostatos e as bombas, né, de retorno para o aquário. Nesse aquário ele está utilizando as bombas da Oceantec, e essa laranjinha aí, que é diferente, né, é uma bomba da Ifang. Vocês vão ver várias bombas aí, porque algumas ele utiliza para fazer, né, a circulação de água pelos filtros UVs, que inclusive ele possui 3. E ele tem 5 aruanãs asiáticas aí no SUMP, galera. Mas elas estão aí temporariamente, porque ele já está providenciando um aquário exclusivo para elas. Elas ficavam nesse display principal, mas infelizmente ele começou a ter alguns problemas em relação a aruanã incomodar os discos. Primeiramente havia um pouco de briga entre elas, e aí do nada elas começaram a brigar com os discos também, a implicar um pouquinho ali com os discos. Então, tendo isso em vista, ele preferiu separar para que ninguém se machucasse ali, né? E as aruanãs são pequenas, né? Esse estágio da bomba aí do SUMP é um estágio bem grande, e ele procura sempre manter bem telado, obviamente, para as aruanãs não pular. Para facilitar aí na fiarada, ele utiliza uma régua de tomadas, cada uma com fusível ali, né? E também esse cano preto aí gigante que vocês estão vendo é um dos UVs. Esse daí é o maior UV que ele tem no aquário, que nem ele lembrava a potência real desse UV, mas ele é muito grande mesmo. E do outro lado vocês vão perceber ali em cima que tem mais 2 menores. Basicamente os SUMPs são gêmeos, né? Se vocês olharem bem, são as mesmas medidas, né? E possuem também a mesma quantidade de divisórias ali. E a quantidade de mídia chega a assustar, né, galera? É muita mídia biológica, muita Ciporax. No primeiro estágio, ele ainda está utilizando ali umas matrix que eu vou mostrar aí já, né? Ele utiliza manta também,
como mídia mecânica de filtragem, né? E aí estão as Matrix, né? E embaixo são aqueles nanoblocks também da Oceantec. O fluxo d'água do aquário também é bem intenso, né, cara? Então a água passa pelo sistema de filtragem várias vezes, e é uma das formas, né, de você montar o sistema de filtragem. Existem sistemas de filtragem que utilizam uma circulação de água, né, um fluxo de água mais intenso, e outros mais fracos. Antes de partir para os outros aquários, galera, eu achei muito bacana mostrar um pouquinho para vocês do manejo que o Gabriel faz com os acarás discos selvagens, né? Esses acarás discos tinham acabado de chegar lá para o Rogério. Eles fizeram a viagem daqui do Rio lá para São Paulo, mais precisamente em Cotia. Então os discos viajaram aí aproximadamente 500 quilômetros, ficaram mais ou menos umas 10 horas embalados ali. Inclusive eles viajam muito bem, né? O Gabriel faz um manejo com os animais muito interessante, muito bacana. Um cara que tem muita experiência com esses bichos. Enquanto ele estava ali aclimatando, ele tirava um pouquinho só para mostrar o padrão do animal para o Rogério também, né? E também para mostrar que o bicho estava bem, né? Estava bem mesmo após uma longa viagem, né? E aí ele não utiliza a rede, porque a rede acaba agredindo muito as escamas do peixe. Inclusive isso eu aprendi com ele, né? Ele acaba utilizando a própria mão mesmo para poder pegar nos animais. Mas é claro que ele faz isso, tem muita experiência, ele vive isso todos os dias na estufa dele. O melhor dos mundos para esse manejo é utilizar a luva também, que foi justamente isso que nós falamos, inclusive, enquanto estávamos inserindo os acarás discos no aquário lá da Aquabase. Eu já vi ele fazendo isso várias vezes, inclusive tem um vídeo que eu soltei essa semana que ele fez esse esquema também, esse manejo aí, durante o vídeo ao vivo lá da Aquabase, né? E ele realmente tem uma habilidade incrível com esses animais. Eu deixei o nome de cada variação passando na tela para vocês, justamente porque eu não sei falar. Mas em breve eu vou aprender com certeza, porque eu pretendo também criar alguns acarás discos. Criar no intuito de ter um aquário, né, de acará disco selvagem. Os animais passaram por um processo longo de viagem, então é normal eles perderem um pouco da coloração durante esse processo de viagem. Esse vídeo eu fiz assim que ele acabou de inserir todos os discos no aquário, mas mesmo assim, cara, os bichos ainda estavam bem bonitos. Mas eu peguei aqui um vídeo que o Rogério mandou pro WhatsApp, depois que os discos estavam 100% aclimatados no aquário. Olha como que os bichos mudaram drasticamente. Bom dia, Gabriel. Tudo jóia, meu amigo? Desculpa não ter mandado mais vídeo por causa da correria. Acabei não conseguindo mandar vídeo pra você, porque a semana começou muito corrida, graças a Deus. Bom, vamos lá, ó. Os bichos estão cada dia mais lindos, né, ó. Olha só. Os quatro, que incríveis, olha. Dá um look. Olha só como o Red já tá começando a estourar. Fantástico, os peixes lindos demais. Já estão pegando ração em flocos e artêmia, né, desde o primeiro dia. Então tá tudo certíssimo por aqui, Gabriel. Mas é isso aí, ó, os bichões estão lindos demais. Tudo perfeito por aqui. Um abraço, meu amigo. Uma ótima semana para você. Por mais que os discos passem por uma quarentena bem rigorosa lá na estrutura da Amazônia Discos, que inclusive mais para frente a gente vai voltar para falar sobre esse assunto, o Gabriel ainda recomenda deixar numa quarentena passiva, mas por questões de observação, para garantir que o animal vai 100% para o aquário. E foi uma das paradas que eu mais achei interessante no trabalho dele, que além dele fazer todo aquele manejo, todo aquele trabalho com o animal na parte da quarentena, ele também faz um pós-venda muito bacana. Dando continuidade no tour pelos aquários do Rogério, esse daí era um outro aquário, dessa vez somente com discos selvagens e os Pterophyllum altum. É um aquário que dá um total de 2.000 litros de água, né, contando com sistema de filtragem também. Então também é um aquário bem grande, só não é tão grande, obviamente, quanto aquele que nós mostramos anteriormente. É um aquário também que possui algumas características diferentes, como por exemplo, esse daí já tem substrato. Algumas coridoras também fazendo a composição ali de peixe de fundo e algumas toquinhas para cascudos. Em relação aos cascudos, não tem muita quantidade ou variedade de cascudos aí dentro. Eu só vi inclusive uma espécie que já ela vai estar aparecendo aí no vídeo pra gente. E também dá pra perceber que esse aquário foi pra separar os discos selvagens com padrão assim mais diferenciado. O que me leva a crer que esses discos que a gente levou lá pra ele provavelmente irão entrar nesse aquário aí, mesmo ele não tendo comentado nada comigo. Outra coisa interessante também que muitos não estão acostumados, né, é a temperatura do aquário. Lá atrás está batendo 30,6 graus a temperatura, e normalmente ele mantém a temperatura dos aquários dele
entre 29 e 30. Eu particularmente não estou acostumado a manter essa temperatura mais alta dos meus aquários, né? Já ele lá precisa e é muito melhor para os acarás discos, com certeza. Essa daí é a cauda do cascudo violeta, que foi o único cascudo que eu encontrei no aquário e segundo o Rogério é o único cascudo mesmo que tem aí. Mas parece, né? Parece que pelo hardscape, né? Pelas toquinhas, ele vai adicionar mais alguns cascudinhos aí. Essas são aquelas toquinhas bem clássicas, né? Para cascudos. Eles amam essas toquinhas, cara. Inclusive, eles utilizam também para reproduzir quando você tem um casal no aquário. Vai que em breve a gente não volta lá para fazer outro vídeo inserindo outros animais, né? Sem ser os acarás discos no aquário do Rogério também. E aí vocês viram, né? Termostatos da Erraim. E também utilizam a Erraim nesse aquário aí. Como eu falei, melhor marca de termostato não tem jeito, né? E aquele negócio laranja que vocês viram ali em cima é o retorno da bomba de recalque, né, do Samp. Lá também tinha esse aquário plantado bem bacana, um aquário de 1,5 m por 50, que totaliza uns 375 litros. Um aquário, inclusive, com vidro bem grosso. Olha só esse vidro, cara. Um vidro de 15 milímetros. E mesmo com vidro de 15 milímetros ainda tinha um travamento. Na lateral, um suporte de acrílico, né, para as ferramentas de plantio e poda. Aí o difusor em inox. E o aquário densamente plantado, né? Tinha muitas plantas aí dentro dele, inclusive algumas plantas que são bem raras de serem encontradas. É um aquário plantado grande de 1,5 m, com injeção de CO2, substrato fértil, fertilização líquida, luminária bem interessante também, uma luminária bem forte e uma fauna predominante em tetras, né? Tinha muitos tetras aí dentro de tudo quanto é tipo, também tinha alguns barbos. Era variedade tão grande que fica até um pouco difícil de lembrar, mas o que eu lembro assim de cabeça, né, é o Tetra White Fin, tinha o Barbo Titéia albino, Neon Cardinal, Neon Negro. Então a variedade em tetras era bem interessante. Esse daí é o segundo difusor, né, um aquário bem grande, bem largo. Para um aquário plantado, o ideal realmente é ter esses dois difusores aí. Um termostato com termômetro digital, né? Uma linha antiga do Oceantec, infelizmente essa linha foi descontinuada. Esse aquário aí também tinha os Tetras Hélios, né? E mais pra frente vocês vão ver os Tetras Hélios mais de perto. É um tetra bem raro de ser encontrado. Essa é a luminária, né? A luminária de LED. É uma luminária artesanal, né? Ela normalmente, nesse formato aí, é feita sob encomenda. Então você encomenda e a pessoa que fabrica faz de acordo com as suas necessidades, tamanho do aquário, enfim. E a marca registrada do Rogério, que é o Samp, né? Um Samp bem dimensionado para o tamanho do aquário. Na verdade, até um pouco superdimensionado, né, galera? Nesse caso aí, tá utilizando Shark Bags, Siporax também, muita Siporax. Sem exagero no que eu vou falar, mas essa quantidade de Siporax aí consegue tocar um aquário jumbo, né? Aí tem mais outro estágio ali com Perlon, reposição de água doce, um esquema de filtragem com uma excelente qualidade, né? Sem sombras de dúvidas. Agora indo pro quarto aquário, né, galera? Sem contar com a quarentena, esse daí é o quarto aquário, né? Um aquário também mais focado em tetras, algumas plantinhas e nos altos, que já vou mostrar a vocês, né? Tinha algumas coridoras venezuelanas que são bem raras de serem encontradas. Esse daí é o Tetra Hélios. Olha como que ele é diferente, com as nadadeiras bem avermelhadas. É um tetra muito raro de ser encontrado. Barbos Denizone, Barbos Snake Skin, né? O Snake Skin também é um barbo bem raro. Tinha o clássico Mato Grosso também, né? As coridoras bem pequenininhas, olha só que coisa bonitinha. O sobrenome do Rogério é raridade, ele gosta realmente dos animais mais raros, mais difíceis de serem encontrados pelo mercado. Os Barbos Denizones estavam com um tamanho bem interessante também, estavam bem saudáveis, só que eles crescem mais do que isso, inclusive, né, galera? Eu já vi Barbos Denizone com quase o dobro do tamanho que esses daí tem. Tinha um outro tetra lá, que inclusive esse tetra, ele tem comportamento de ciclídeo, que é muito bacana. Esse daí é o chamado tetra vela. Eu nunca tinha visto, nem pela internet e muito menos pessoalmente. Ele é uma mistura de tetra com killifish, comportamento de ciclídeo, cara. Esse tetra vela aí é sensacional. E olha só como estão as cabombas, bem verdonas, bem bonitas. Eu fazia tempo que eu não vi uma cabomba tão bonita quanto essa daí. E esses daí são os pterófilo alto, né? Já deu para perceber que ele gosta muito dessa espécie. Mais outro aquário que ele mantém a temperatura bem elevada, né? Mais próxima aí dos 30 graus. Como eu falei, ele procura manter entre 29 e 30 graus a temperatura dos aquários dele. Né? O aquário com a temperatura mais baixa que eu vi lá, eu acho que estava batendo 28, que foi justamente o aquário plantado. E é claro, sistema de filtragem, Samp, com muita mídia biológica, Siporax, aí tem uma mistura de mídias biológicas, né? Mas principalmente dá para ver ali as istas, Siporax, Nanorings também da Oceantec. E o último aquário, quinto e último aquário, que é um aquário só para pterófilo altum. Olha só esse cardume de altums nesse aquário fantástico. É um aquário que só tem alguns pequenos galinhos ali, né? E não tem substrato, é um aquário barebottom. No caso, o foco desse aquário aí
são os pterófilos, né? São os peixes. Ele mesmo tinha comentado lá na hora pra gente que a prioridade desse aquário aí era a qualidade da água para esses animais aí, por isso que só tem ele. E ele chegou a comentar com a gente que tá aprendendo muito com esse aquário aí dos pterófilos altos, né? Um aquário monoespécie, como a gente chama, um aquário que tem somente uma espécie de peixe. E aí mais um SAMP, dessa vez as K1, na verdade, não é nem K1, né? Aquela mídia fluidizada ali, ela é maior do que a K1, mas aquele esquema de filtragem bem robusto, com muita mídia biológica também. Aquelas mídias esféricas ali são mídias da Maxispect, que é uma mídia de excelente qualidade. Eu dei uma rápida passada pelos aquários, né? Pelos outros aquários que o Rogério tem lá, mas sem sombra de dúvidas, o ator principal aqui do vídeo é esse aquário de jacaradisco de 4.000 litros. Uma história interessante que o Rogério nos contou sobre esse aquário aí específico é que ele precisou fazer uma estrutura de metal embaixo desse aquário e essa estrutura saiu mais cara do que o próprio aquário. Eu não comentei mais pro início do vídeo porque eu deixei para comentar aqui no finalzinho só para aquela galera que curte ficar até o final do vídeo, né? Esse aquário ele fica no segundo andar da empresa do Rogério, né? E nesse segundo andar, para ele levar esse aquário, montar esse aquário lá, ele teve que fazer um reforço estrutural bem aonde o aquário iria ficar, para que ele pudesse colocar o aquário lá com segurança. E foi aí que ele comentou pra gente que colocou uma estrutura em metal. Infelizmente não deu para filmar essa estrutura para vocês, mas foi uma estrutura em metal que acabou saindo mais caro do que o próprio aquário. Então, para vocês verem como que o cara realmente gosta de aquarismo, o cara realmente é aquarista. E aqui no finalzinho do vídeo eu gostaria muito de agradecer ao Rogério, principalmente por ter recebido a gente, permitido que a gente filmasse lá. O Rogério que inclusive falou que acompanha os nossos vídeos aqui pelo YouTube. Um forte abraço, espero voltar em breve para de repente até levar mais algumas belezuras aqui da Amazônia Discos em parceria com o Gabriel. E é óbvio, né, agradecimentos também ao Gabriel, que nos levou até o Rogério, que fez essa ligação entre a Monster Aqua Brasil e o Rogério também. Muito obrigado, Gabriel. Eu vou deixar as redes sociais aqui também do Gabriel, a Amazônia Disco, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para quem quiser ficar ligado no trabalho do Gabriel com Paulo Darius e aquários e também com os discos. Então é isso, meus queridos, mais um vídeo de visita, né, do tour que nós fizemos em São Paulo. Espero que vocês tenham curtido. Tem mais vídeo para sair. Fiquem ligados nos próximos episódios. Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui.